vamos ver a respeito das patologias urinárias. Nós vimos um pouco sobre a anatomia, né, do sistema urinário e sistema reprodutor feminino e masculino, e agora nós vamos ver sobre as patologias urinárias. A infecção urinária é a presença de micro-organismo em alguma parte do trato urinário. Dependendo onde é localizada, tá? Essa infecção é dado o nome a essa patologia. Por exemplo, né? Como a gente vê aqui nas infecções urinárias, retomando, temos um par, né, de rins, 2 rins. Em cima fica a glândula suprarrenal, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Se é localizado, né, a parte do rim, né, que a gente chama de pielonefrite. Se é localizado na bexiga, né, a infecção cistite, na uretra, uretrite. Normalmente, o que acontece, né? A contaminação por essas patologias, né, é dada por contaminação via ascendente, que é da uretra, que pode subir pela bexiga, os ureteres e se alojar aqui no rim, essas bactérias. E os fatores mais comuns que a gente tem pode ser uma obstrução por cálculos, né, que é da obstrução da via urinária, corpos estranhos, sondas, né, principalmente sonda vesical, que é quando você passa uma sonda, você contamina essa sonda. Uma bexiga neurogênica, uma bexiga que já não tem mais aquela propriedade dos nervos de poder fazer com que os nervos e a musculatura fazer a contração para poder eliminar a diurese. Fístula genito-urinária, que pode ter essa fístula, essa ligação, né, com o sistema urinário e o trato digestório, que pode ser com o intestino, que as fezes passam para o trato urinário, doenças sexualmente transmissíveis, algumas infecções ginecológicas na mulher, ou uma higiene inadequada, né, que pode causar isso. Os maiores sinais e sintomas é dor, né? Ardência ao urinar, dificuldade para urinar, aquela urgência imediata para urinar, quando o indivíduo sente vontade de urinar, mas ela urina muito, o volume muito diminuído, mas micções frequentes, e com alteração da coloração e de odor também. O odor mais ácido, mais fétido, e a coloração às vezes com grumos também, né? Com pus. E um muco na urina bem acentuado e febre associado. Lembrando que às vezes em idosos, gente, essa febre pode até não existir, porque febre em idoso ele é mais difícil por causa do sistema imunológico, mas nas pessoas mais jovens é mais comum. O tratamento é hidratação para poder eliminar, né, esses micro-organismos associados com antibiótico terapia, muitas vezes, né? Aí o antibiótico de eleição, normalmente, né, o ciprofloxacino, né, que eles associam que tem uma boa cobertura, uma gama, né, de cobertura dos micro-organismos. E os cuidados que a enfermagem deve ter é sempre ter a consciência de passar a sonda vesical de uma forma correta, uma técnica asséptica. Se contaminar, não passar no paciente. Administrar os medicamentos corretamente, os antibióticos no horário correto, tá? E aferir aos sinais vitais com ênfase na temperatura. E observar e sempre anotar as características dessa urina e orientar quanto à higiene adequada desse paciente, como deve ser feita. Quando a gente fala de glomerulonefrite difusa ou anefrite, né, é o resultado de um processo inflamatório dos glomérulos, tá? Pode ser também de um fenômeno imunológico, que a gente vê aqui, ó, nessa imagem, né, um corte microscópico, tá?
que você vê essa inflamação. Então, esse fenômeno imunológico, ele ocorre quando substâncias estranhas, né? O antígeno entra na circulação sanguínea e é levado até os setores de defesa do nosso organismo. E para o nosso organismo poder se defender, né? Ele vai produzir um anticorpo. Então, o que acontece? Antígeno é o agente, né? E o anticorpo é nossa proteção. Então, a reunião desse complexo antígeno, né, que é o micro-organismo e anticorpo nossa defesa, pode depositar nos tecidos, né, nos glomérulos, uma lesão inflamatória. E quando o tecido for atingido nos glomérulos, né, a gente chama de glomerulonefrite. As causas mais comuns, tá? São aquelas pessoas que têm aquelas faringite, aquelas amidalites, sinusites, bem frequentes, né? Porque o que acontece? O antígeno está ali, aí vem o anticorpo e vai causar uma reação inflamatória. Ou também de certos medicamentos também, né? Que os sinais e sintomas mais comuns são as náuseas, os vômitos, uma fadiga, um cansaço, a cefaleia, a dor de cabeça, uma dor muito grande em região lombar, uma oligúria, uma diminuição da produção da urina, uma hematúria, né? Que é definida como uma presença anormal de eritrócitos na urina, podendo ser microscópica, que você não consegue ver, só a nível de microscópio, ou macroscópica. Pode causar um edema facial e até um anasarca, que é um edema generalizado. E com o aumento, né, desses metabólitos, tanto sódio e tudo mais, a hipertensão. Aí nós temos o que? O tratamento, adequar a alimentação, diminuindo o que? O sódio, os medicamentos como antibióticos e hipotensores para diminuir essa pressão e os diuréticos para eliminar esses edemas, tá? Cuidados de enfermagem, sempre um repouso, né, absoluto, aferir sinais vitais com ênfase, já aqui na pressão arterial por causa da hipertensão, balanço hídrico, a entrada e saída, né, de líquidos, e comunicar e anotar a aceitação alimentar, que às vezes a pessoa ela fica inapetente, controlar o peso em jejum, sempre, e comunicar e anotar a evolução desse edema. A pielonefrite, como eu falei, tá? Que é nos cálices, né? Ali, né? Pieleciais. Ela é uma infecção bacteriana que acomete mais o que? A pelve renal. Como a gente viu, né? Pielo, né? Pelve. Que ela, entre os cálices ali, a gente tem a pelve renal. Então, entre os túbulos e esse tecido que a gente tem a pelve, que vai o que? Pode atingir um ou os dois rins, tá? Pode ser uma forma aguda, né? Que você pode ser tratado e desaparecer, ou uma crônica que pode se instalar com agravamento, pode levar a uma insuficiência renal crônica. Então, essa pielonefrite, ela pode levar à hipertensão também, tá? E a calculose renal também, os cálculos renais, né? Pode levar também à pielonefrite. Aqui você vê, né, um rim normal nessa foto, como vocês podem ver, né? E logo depois você vê o que? O rim com uma inflamação, uma pielonefrite, já uma secreção de pus, né? Inflamado, e o rim e tudo mais. As causas, tá? Pode ser o refluxo uretrovesical, que é devido, né, à calculose renal, que vai obstruir, né, a uretra e vai causar
essa pielonefrite, que é a litíase renal, que os cálculos e outras infecções também. Os sinais e sintomas é a disúria, que ela é definida como dor, queimação, ardência ou desconforto durante ou após o ato urinário, tá? E o sintoma mais frequente em mulheres adultas e principalmente, tá? A infecção do trato urinário. A febre, a dor lombar, o aumento das proteínas, né? Que é a proteinúria, o cansaço, a cefaleia, a inapetência e o pus na urina, que é a piúria. Tratamento medicamentoso também, hidratação oral endovenosa, né? Estimular a hidratação, anotar sempre o volume, controlar a diurese, higiene íntima e aferir sinais vitais, só que com ênfase na temperatura. Já a litíase renal, que é os cálculos, né, os cristais que são formados no sistema urinário, são formados pela deposição de substâncias cristalinas, né, ou depósitos granulosos. Vocês podem estar vendo, né, aqui os cristais, né, no rim, e aqui já um dos cristais descendo, né, para obstruir um ureter, que pode acontecer. Aí, os fatores predisponentes sempre, tá? Infecções urinárias de repetição, tá? Obstrução e êxtase da urina, que é a obstrução e quando a urina volta, né? A hipercalcemia, que é o nível de cálcio no sangue muito elevado, e hipercalciúria, que é o excesso, tá? Ele não está muito elevado. Ele está em casos, há um aumento da secreção de cálcio, mas ele está em níveis quase normais. Deficiência da vitamina A, sintomas, né? Geralmente da vitamina A, os primeiros sintomas são a dificuldade de adaptar a visão noturna. Ou também a hereditariedade, a propensão de você poder ter essas patologias. Os sinais e sintomas, dor também na região lombar, com radiação para a pelve, náuseas, vômitos, a hematúria, a disúria, que é a dor, a queimação, a ardência urinária, a piúria, a polaciúria, que é o aumento frequente das micções, e a febre, que é a hipertermia. Aí o tratamento, tá? Normalmente, analgesia potente, tá? Hidratação, a analgesia potente que a gente fala, né? São às vezes as dolantinas, né? Que são os analgésicos mais potentes. A hidratação, adequação alimentar, diminuição de cálcio e litrotripsia, tá? Que é a quebra de cálculos renais, né? Por vias, né? Sobre laser, cirurgia, se não der, e controle de diurese, como cuidados, hidratação, ambiente calmo, administração de analgésicos e manter sempre acesso permeável. Aqui eu deixo os vídeos de apoio para vocês, que é sobre infecção, doença renal, sistema urinário, como formam os cálculos, complicação dos cálculos e como é feita uma litrotripsia extracorpórea, tá bom?